Aonde foi que você deixou o seu Jesus? Certo dia, um missionário estava numa praça fazendo um culto, juntamente com as pessoas da igreja dele, e tinha um jovem viciado que estava um pouco distante do local onde estava tendo o culto. E ele disse para os jovens da igreja dele: vai lá até aquele viciado e fala de Jesus para ele. E eles ficaram com medo, porque aquele jovem era conhecido entre a comunidade e não quiseram ir até aquele jovem. E disseram para o missionário: vai você. E o missionário pegou e foi, se encheu de coragem, chegou lá, próximo àquele jovem, e ele já chegou para o missionário e falou que não queria saber de Jesus, porque ele já tinha ouvido falar, e a forma que foi apresentado para ele, ele não gostou. O missionário, muito sábio, virou para aquele jovem e falou assim: eu vou fazer o seguinte então, já que apresentaram um Jesus aí que você não gostou, eu vou deixar o meu Jesus com você durante 8 dias, e depois vou vir aqui buscar, durante 7 dias, e no 8º dia eu vou ir até você e vou buscar o meu Jesus de volta. E saiu de perto daquele rapaz. Passados 7 dias, quando foi no 8º, ele começou a procurar aquele rapaz, e ele era muito conhecido na cidade, né, por ser um viciado e por ele assaltar, por ele fazer muitas coisas. Então ele conseguiu descobrir onde aquele rapaz morava. E quando chegou até a casa daquele rapaz, ele bateu na porta e a mãe estava na sala. Ele perguntou pelo rapaz. Ele falou: se ela está te devendo alguma coisa? Ele: não, eu só deixei uma coisa com ele e agora eu vim buscar. O missionário disse para a mãe daquele rapaz. Ele falou assim: ele não tem jeito não. Tá aí, ele não tem jeito não. Aí chamou o rapaz veio até o missionário, e o missionário virou para aquele jovem e falou assim: eu deixei meu Jesus com você, e eu disse que ia deixar com você durante 7 dias, no 8º dia eu buscaria de volta, e hoje eu estou aqui para pegar o meu Jesus de volta. Aí ele falou assim: não tem como não. O jovem virou para o missionário e falou: não tenho como devolver. Ele falou assim: mas por quê? O seu Jesus mudou a minha vida. Na hora que eu ia usar alguma coisa errada, ele dizia: não faz isso. Na hora que eu ia assaltar alguém, ele dizia: não faz isso. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, ele diz para eu não fazer. Então eu consegui vencer muita coisa. Então eu quero esse Jesus, eu não vou devolver ele para você. E o missionário aproveitou aquela oportunidade. Aquele jovem disse para o missionário que ele estava ouvindo, desde aquele dia ele começou a ouvir audível a voz de Jesus falar com ele. E o missionário aproveitou aquela oportunidade e apresentou realmente Jesus da Bíblia e tal. Lógico que era o Espírito Santo que estava falando ali com aquele rapaz, Jesus falando com aquele rapaz através do Espírito Santo, mas ele pregou e aquele rapaz aceitou Jesus, e até hoje, esse jovem está na igreja. Talvez você não acredite nessa história, eu acredito que seja possível, porque pelas histórias que eu leio na Bíblia, eu não tenho como desacreditar de uma coisa linda dessa. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje: onde você deixou o seu Jesus? Aonde Jesus está quando você não prioriza ele? Aonde Jesus está quando você acorda de manhã e não faz o seu devocional? Aonde Jesus está quando você passa 2, 3 dias sem fazer uma oração? Aonde Jesus está? Onde você deixou Jesus, que ele não está falando com você na hora que você mente, na hora que você fala mal do seu próximo, na hora que você não vai no culto por qualquer motivo, na hora que você fica com raiva dos outros e fala mal dos outros com ira? Aonde que Jesus está na sua vida? Aonde você deixou Jesus, que ele não está mais te acompanhando? O Espírito Santo é para nos instruir e nos consolar. Jesus, ele ascendeu ao céu e deixou com a gente consolador e instrutor. É isso que a palavra fala. Se a gente não está sendo instruído, porque ele não está com a gente. Se a gente faz coisas erradas, se a gente fala mal, se a gente trata o outro mal, se a gente não prioriza as coisas de Deus e não sente nada, é porque o Espírito Santo já não está mais com a gente. É porque Jesus, ele não está com a gente. Aonde que a gente deixou ele? E era essa reflexão que eu queria trazer para você hoje. Porque eu ouvi essa palavra no domingo no culto. Essa história de alguém que conheceu esse missionário. E de manhã, enquanto eu estava limpando a minha casa, me veio essa reflexão. Aonde as pessoas estão deixando Jesus? Que estão fazendo tanta coisa absurda. Às vezes você chega num lugar, uma pessoa crente começa a conversar com você, fala tanto mal dos outros, que você prefere sair de perto, ficar perto de alguém não crente.
Está crescendo tanto número de evangélicos no Brasil, mas e de servos de Deus? De pessoas que são capazes de deixar de lado a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Será que esse número está crescendo? E só tem uma forma da gente ouvir Jesus o tempo todo, igual aquele jovem ouviu. Deus falou assim com ele através do Espírito Santo, Jesus falou assim com ele através do Espírito Santo, porque ele não tinha conhecimento. Mas nós que temos conhecimento, nós podemos ouvir sim. Né? Porque quando a gente tem contato com a palavra todo dia, quando a gente busca ter acesso os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Jesus todos os dias, a gente não consegue fazer as coisas erradas. E se fizer, vai se arrepender na mesma hora. Porque Jesus já fala com a gente, não faz isso. A gente vai lembrar daquele versículo que diz, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Vai lembrar naquele momento. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. Entendeu? Quando você tem a oportunidade de mentir e não consegue, ou você mente e depois se sente mal com aquilo, é o Espírito Santo falando com você. É Jesus com você. Agora, se a gente faz isso e não sente nada, é porque a gente deixou em algum lugar. Aonde que a gente deixou Jesus? Não estou falando do missionário que disse que deixou Jesus com aquele jovem para ajudar o jovem. Estou falando das pessoas que deixam de lado, que abandonam, que não querem mais saber de Jesus. Muitas vezes bota sua capa de crente, mas nas atitudes. Né? Uma vez eu ouvi uma palavra, que foi de alguém muito conhecido, essa frase é de alguém muito conhecido, que nesse momento eu não me lembro quem é, mas ela é muito interessante. Pregue muito e, se necessário, fale. Que as nossas ações falem mais do que as nossas palavras. Que a gente se permita ser moldado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra todos os dias. E se permite ser transformado a ponto de Jesus estar falando com a gente o tempo todo. Que está errado e que está certo. O Espírito Santo nos adverte o tempo todo sobre quais as ações nós precisamos mudar para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para você nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Que você pegue Jesus de volta através da palavra e ouça as instruções dele e viva melhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.